Boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, e que assim seja. Estamos iniciando aí a última live de 2023, 31 de dezembro de 2023. Amanhã, ano novo, amanhã, 2024. As comemorações de hoje, o almoço de amanhã, de ano novo, a passagem de ano, né, com os fogos habituais. E aí assim, né, cada um faz o que quer da vida, cada um pensa como quer, mas a gente fica refletindo que estas datas, elas têm um pouco significado na vida real. Se a gente fosse aqui fazer uma análise do ano novo, a bem da verdade, o ano novo ou uma vida nova se dá através de novos hábitos, de decisões diferentes, de vencermos a procrastinação, de realizarmos o que sabemos que precisamos realizar. E aí a nossa vida se modifica para melhor. Aí nós temos uma condição melhor de vida. E aí esse ano novo, essa vida nova, com estes hábitos novos, podem suceder em qualquer período do ano. É que a simbologia da data acaba gerando uma expectativa de que no próximo ano tudo vai ser melhor, que no próximo ano tudo vai acontecer de uma forma diferente. E a gente sabe que não é bem assim, que essa é a nossa vontade, né? Comer lentilha, se vestir de branco, tomar champanhe, ter um pensamento positivo, ter um desejo, e a nossa vida, como num encanto, vai se tornar uma vida maravilhosa. E nós sabemos, pelo menos para quem tem mais consciência, pelo menos para quem estuda os mecanismos da vida, o sentido da nossa existência, para quem faz isso sabe que as coisas não são bem assim, tá certo? Em relação às coisas melhorarem ou não no próximo ano, daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? No último domingo, eu vi aqui que tinha uma pergunta a esse respeito. Eu vou responder essa pergunta, tá bom? Mas vamos agora fazer a nossa prece. Todos que estão sintonizados conosco, todos que optaram por se vincular aqui ao canal neste domingo, apesar das festividades todas, sejam muito bem-vindos. Que Jesus os abençoe, que Jesus abençoe você que está aqui conosco uma vez mais, em busca da sua própria paz, em busca da sua melhoria, em busca da cura das suas enfermidades. O nosso desejo verdadeiro, de coração, é que você realmente melhore, quiçá se cure após essa live, após o tratamento da equipe espiritual, tá? Esse é sempre o nosso desejo. E, uma vez mais, a você que nos ajudou, que está nos ajudando para a ampliação das atividades do Caminho de Damasco, muito obrigado. Que Jesus continue te abençoando e que em 2024 a gente possa continuar com esta parceria, para que a gente possa melhor realizar as nossas atividades aqui na nossa instituição Caminho de Damasco. O atendimento às famílias carentes, o atendimento às pessoas que buscam o Dr. Klaus nos atendimentos espirituais, cirurgia espiritual, o atendimento às crianças e os adolescentes do nosso CCI, Benedita Pimentel, enfim, você tem contribuído para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. E claro, como eu já disse aqui de outras vezes, e nunca é demais dizer, toda vez que você adquire um livro da Editora Sintonia, hoje a Editora Sintonia, ela detém aí ela detém os nossos livros, né? O poder de venda dos nossos livros. A Editora Sintonia é que vincula os livros psicografados do Aguinaldo Paviani, que vincula os livros de autoria do Aguinaldo sem serem psicografados. E a Editora Sintonia tem uma parceria
com o Caminho de Damasco. Então, toda vez que você adquire um livro da editora Sintonia, seja ele qual for, você está ajudando a nossa instituição, tá certo? Muito bem, vamos então fazer a nossa prece. Em seguida, eu respondo aí esta pergunta de domingo passado, quando gravamos aí na véspera do Natal. Vamos orar. Busquemos efetuar a autoanálise de forma honesta a respeito da forma que conduzimos a nossa existência neste ano que está se encerrando. Que possamos, nesta autoanálise, indagarmos a nós mesmos perguntas cruciais para termos elementos consistentes e identificarmos com clareza o quanto melhoramos ou não, o quanto realizamos ou não, o quanto podemos comemorar ou não. Por exemplo, para este ano que está a poucas horas do final, poderíamos nos perguntar: fizemos toda a caridade possível? Aproveitamos todas as oportunidades de fazer o bem? Neste ano que se encerra, levamos adiante projetos, promessas que foram feitas no ano anterior? Neste ano que se encerra, perdoamos o quanto deveríamos? Tivemos a iniciativa e a humildade de pedir perdão? Quantos livros conseguimos ler? Quantas vezes estivemos presentes, cumprindo com o nosso dever, adotando uma boa disciplina, servindo na instituição que fazemos parte? Quantas vezes neste ano tivemos a oportunidade de colocarmos em prática o Evangelho de Jesus? Quantas vezes sorrimos? Quantas vezes blasfemamos? Quantas vezes nos alegramos? Quantas vezes choramos? Quantas vezes xingamos, brigamos? Quantas vezes agradecemos a Deus pela dádiva da vida? Estas perguntas, se respondidas com sinceridade, pode nos facilitar o balanço da nossa encarnação, mais particularmente do nosso último ano. Você pode comemorar, festejar, fazer como quiser, onde quiser, com quem quiser. Isso é patrimônio do livre-arbítrio que você tem, que todos nós temos. Mas para aquele que busca o entendimento mais profundo da vida, para aquele que já sabe o quanto uma encarnação é valiosa, faz-se necessário estas reflexões, essas indagações, até para que possamos
no ano que se inicia, com mais sabedoria, delinearmos, programarmos tudo aquilo que almejamos para a nossa vida. Sendo assim, que seja no ano velho, que seja no ano novo, que seja o ano que for, que Jesus lhe sirva sempre como modelo e guia para a conquista da sua paz. Agora e sempre que assim seja. Uma pessoa indagava aqui no canal a respeito de todas as informações que nós temos na internet, se elas são ou não confiáveis. Hoje em dia, né, virou moda, está muito em moda os chamados podcasts. Nós temos aí espíritas, espiritualistas, videntes, os mais variados médiuns vinculados à doutrina espírita ou não, fazendo previsões para o próximo ano, falando sobre os extraterrestres, alguns discorrendo sobre o mundo espiritual, como é, como não é, outros falando sobre a morte, etc. e tal. Eu, particularmente, estou sempre pesquisando, estou sempre vendo esses podcasts. E eu posso dizer o seguinte, que, salvo aí algumas exceções, porque também tem muita gente boa falando na internet e falando coisas coerentes, salvo estas exceções, a gente encontra muito, eu diria assim, certos doutores da lei, certos doutores naquilo que estão apresentando. As pessoas apresentam determinadas teorias, falam sobre determinados assuntos, como se tivessem uma autoridade máxima sobre aquilo que estão abordando, como se fossem expert naquilo que estão falando, como se fossem aí referências sobre aquilo que estão falando. Bom, cada um fala o que quer, de acordo com o conhecimento, de acordo com a sua mediunidade, etc. e tal. Bom, o que eu acho disso? Eu acho, e eu poderia achar um monte de coisa, né? Poderia aqui ficar discorrendo sobre esse tema um tempão. Mas assim, eu acho que sábio mesmo foi Chico Xavier, que em meio às polêmicas, às perguntas complicadas que sempre lhe faziam, em meio às pressões, em meio às cobranças, até mesmo do movimento espírita, da época da Federação Espírita, etc. e tal, sempre esteve preocupado com a produção do bem, sempre esteve preocupado em fazer o bem, em exercitar a caridade. É evidente que se Chico Xavier tivesse ficado num gabinete apenas psicografando livros e dando passividade a espíritos de luz, e ele tinha a condição de fazer isso, pela pessoa que era, pelo médium que era, por certo, Chico, no campo literário, no campo das revelações de ordem mediúnica, teria produzido muito mais. Todavia, sendo ele um espírito sábio, embora tenha feito muito pelo movimento espírita, e por que não dizer pela humanidade como um todo, embora isto, ele nunca abriu mão do serviço no bem, do serviço na caridade.
Eu acho muito proveitoso quando alguém se coloca para fazer uma live, como nós fazemos aqui toda sexta, todo domingo. Eu acho muito proveitoso, muito importante que as pessoas façam estas abordagens, falando sobre espiritualidade, sobre ET e sobre uma série de assuntos relevantes, particularmente nesse momento de transição planetária que nós atravessamos. Todavia, eu acho que a gente não pode abrir mão dessa ideia, desta proposta de termos as mãos no arado, de termos o respaldo do trabalho no bem. Falar, maravilhoso, nós falamos aqui, às vezes eu falo até demais. Tudo bem, participar de podcast, tudo bem, tá tudo certo. Mas o Chico nunca abriu mão das visitas às comunidades carentes, nunca abriu mão do atendimento afetuoso, amoroso, com as pessoas mais simples, à sombra do abacateiro, ainda que fosse para distribuir ali algumas moedas a quem vinha lhe pedir algo. Chico nunca abriu mão das cartas consoladoras, que eram mensagens comuns, que eram mensagens de gente como a gente, de filhos, de pais, de mães, de irmãos, de amigos, que haviam deixado o corpo e que agora, uma vez deslumbrados com a continuidade da vida, vinham informar os seus entes queridos da realidade da sobrevivência e consolar os seus corações. Então, eu vejo assim, vejo com bons olhos, mas a gente nunca pode descuidar da tarefa, a gente nunca pode descuidar do trabalho. Aqui no Caminho de Damasco, e nós aprendemos isto com José de Moraes, o fundador dessa instituição, que sempre, a vida toda, enquanto estava no corpo, dedicou-se a ajudar as pessoas. Então, nós entendemos que a proposta trazida pelo Espiritismo, através de Allan Kardec, fora da caridade não há salvação, é a proposta que vale. É a proposta que vale. Eu acredito que quando as nossas lives, os podcasts, os canais têm uma preocupação excessiva com os likes e ganhar seguidores e etc., quando se vai nessa direção, eu acho que se perde muito. Se perde a finalidade, se perde o objetivo. Então, assim, a gente preza muito pela ação no bem, pela caridade, pelo realizar, pelo fazer. Tanto é que a gente teve essa preocupação aí nos últimos domingos, até no último domingo eu pedi desculpa pro pessoal, a nossa internet estava muito ruim, e aí a gente preparou aqui mais de 10 minutos de vídeo, de fotos das crianças, das famílias. No outro domingo, passado um pouquinho da construção, que a gente conseguiu começar, pelo menos iniciar, para dizer isto, que a gente precisa de fazedores, a gente precisa de pessoas que realizam, a gente precisa de pessoas com coragem, de médiuns determinados, de servidores de Jesus que estejam dispostos a trabalhar no feriado, né? A estar fazendo a live como nós fizemos no último domingo. E quando eu digo nós fizemos, eu não estou falando de mim, estou falando da equipe que deu sustentação. Em plena noite de Natal, estavam aí dando suporte na internet e tudo mais. Enfim, eu acho que isto é que importa. No final das contas, é isso que tem peso. Sobre 2024, tem muita gente perguntando sobre isso, tem muita gente fazendo previsão sobre o próximo ano, e nós não vamos fazer nenhuma previsão, não. Eu acho que nós vivemos momentos difíceis, eu acho que a sociedade, a humanidade, em particular o brasileiro, está aí sob uma hipnose coletiva, me parece isso.
porque nós continuamos um tanto que hipnotizados, presos, vinculados a coisas, a pessoas que nada contribuem para o nosso crescimento, e vamos nos esquecendo de coisas tão importantes. Eu estava preparando uma palestra, um estudo, que a gente ainda não falou. A gente vai preparar uma palestra aí, dividida em duas, sobre o fim do mundo. Vamos pegar esse título aí atraente, o fim do mundo, e vamos fazer uma abordagem em dois estudos diferentes. E nesse estudo, vocês vão ver quando a gente gravar e quando a gente postar, a gente inicia o estudo pedindo às pessoas para se lembrarem de pessoas, daquelas personalidades que passaram pela Terra e que, em termos de contribuição para a humanidade, fizeram coisas boas, em qualquer campo. Então, assim, aí a gente lembra nesse estudo, vocês vão ver isso quando a gente postar, Albert Einstein, né? No campo da ciência, Martin Luther King, e aí a gente vai lembrando, no campo, não só nesse campo científico, não só no campo da política, mas nós lembramos na ocasião Charlie Chaplin, né? Um gênio do cinema mudo, quanta alegria nos trouxe, os Três Patetas, no campo da música, da pintura, enfim, artistas, políticos, cientistas, que contribuíram, que deixaram um legado, que deixaram um exemplo. E aí, sem ter o menor desejo de ofender ninguém, nós estamos falando da pessoa como espírito, como filho de Deus, estamos aqui nos referindo à contribuição para a sociedade, e aí a gente fica se perguntando que contribuição uma Anitta traz para a sociedade, que falta faz, ou quanto contribui para a sociedade uma Ana Maria Braga, e tantos outros, uma Jojo Todinho, um Big Brother Brasil, e para não dizer que eu estou falando aqui porque é Rede Globo, uma Fazenda que é apresentada por outro canal de TV, qual a contribuição real dessas pessoas, desses programas, para o seu crescimento? Por isso que eu disse agora há pouco que a gente percebe que há uma certa hipnose coletiva que não nos deixa ver as coisas como elas realmente são. E já que é para fazer uma observação, e repito, não entendo como uma crítica, nós estamos chegando agora, né, Aguinaldo, a 12 mil seguidores, né? 12 mil pessoas que participam, seguidores não, 12 mil pessoas que participam aqui do nosso canal, tá ótimo. A gente não está atrás de like, se tiver 12 tá bom, se tiver 5 tá bom, se tiver 3 tá bom. Mas você que acompanha o nosso canal, sabe que a gente tenta passar aqui coisas positivas, coisas boas, coisas que colaborem para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Aquele rapaz que tem aquela música ridícula, né? Caneta Azul, eu nem sei o nome dele. Eu olhei outro dia, vocês sabiam que ele tem 8 milhões de seguidores? Pois é, né? E aí a gente fica assim, mas Jesus não vai voltar? Será que Jesus não vai voltar? Se eu fosse Jesus, não voltava de jeito nenhum, porque tá aí, né? Tá aí a proposta do Evangelho, tá aí a orientação, o que nós precisamos fazer, mas nós continuamos presos a pessoas, a ídolos, né? Digamos assim, ídolos de pés de barro, a ídolos que nada contribuirão para o nosso crescimento, absolutamente nada. Então, para que não haja um desânimo geral pelas coisas que nós estamos vendo, eu me lembro de Dr. Enéas, há muitos anos atrás, candidato a presidente, que ele foi muitas vezes, e ele dizia que um partido político, para dominar uma nação,
não precisava muita coisa. E aí ele cita lá uns 3 ou 4 itens que esse partido político deveria fazer para dominar uma nação, e uma delas seria comprar discretamente a mídia. E quando esse partido político conseguisse comprar a mídia, metade dos problemas estavam resolvidos. E a gente observa hoje em dia que isto, e não é hoje em dia, né? Que isso acontece já há muito tempo que isto vem acontecendo. E aí, e é interessante que existem os poderosos, existem aqueles que comandam o nosso mundo, que quando surgem notícias que estas pessoas desejam encobrir, quando se fala, por exemplo, em Ratanabá, quando se fala dos esqueletos que foram encontrados na Amazônia, mostrando ali, e muitas pessoas dizem que são esqueletos dos Anunnakis, que foi uma raça não humana que habitou o planeta Terra, com crânios gigantes, ossadas que demonstram que esses seres tinham aí 4, 5, 6 metros de altura. Quando se fala disso, quando se fala da intervenção extraterrestre e de tantos outros assuntos, o que ocorre? Logo, vai se movimentando para dizer que é fake news, para que estas notícias não tenham crédito nenhum e logo essas notícias somem aí da mídia e ficam como fake news. E muitas coisas atribuídas a fake news representam a mais pura verdade, a mais pura verdade. Nós temos visto hoje, né, o desejo aí do controle da internet, das redes sociais, que vai estar em votação ano que vem, e a gente vê tudo isso com muita preocupação. Mas no final de tudo, vamos ficar confiantes. Jesus continua sendo o governador espiritual da Terra, e a gente tem muita fé que tudo vai acontecer da melhor forma possível para todos nós. E se ainda não estamos vivendo os melhores momentos possíveis, se a Terra ainda não logrou essa mudança radical para uma condição de regeneração, se nós ainda temos que enfrentar os problemas que temos enfrentados, por certo, é porque ainda não fizemos por merecer. Por certo, é porque ainda não modificamos o nosso jeito de ser, a nossa forma de fazer. E por conta disso, como nas leis de Deus existe esta lei, que é a lei de causa e efeito, de plantio e de colheita, nós ainda devemos estar colhendo uma semeadura muito ruim que nós fizemos no passado mais distante e muito provavelmente no passado mais próximo, né, desta encarnação. Tá certo? Muito bem. Vamos lá, então. Dando continuidade aqui à nossa reflexão, eu estava lendo outro dia sobre a senhora Brawley. Eu acho que a pronúncia é essa, Brawley. Brawley, ela foi uma enfermeira australiana e ela trabalhou muitos anos numa ala de um hospital onde estavam os pacientes terminais. E esta enfermeira australiana, ela acabou ouvindo muitas pessoas que estavam prestes a partir. O trabalho dela como enfermeira era levar a esses doentes, esses enfermos, um pouco de alívio antes da morte. E ela ouviu muitas coisas, como, por exemplo, ela ouviu de centenas, talvez milhares de pacientes, o que eles se arrependiam de não terem feito na vida, do que eles se arrependiam. E ela anotou os 5 maiores arrependimentos na hora da morte.
Isso deu origem a um livro, e esse livro foi lançado em vários idiomas. E ela conta nesse livro os 5 grandes arrependimentos da hora da morte. E nós vamos trazer para essa segunda parte, estamos aí falando já há meia hora, fizemos a prece, uma introdução, respondendo aí a pergunta sobre as informações da internet, tentando aí, ainda que genericamente, falar um pouco sobre as perspectivas de 2024, enfim, usamos aí uma parte da nossa fala para expor sobre isso. E agora, vamos aí, então, falar um pouquinho sobre esses 5 grandes arrependimentos citados por esta enfermeira australiana. E ela diz no seu livro que um dos grandes arrependimentos que ela ouviu na hora da morte foi o seguinte: gostaria de ter vivido uma vida fiel a mim mesmo e não uma vida que os outros esperavam que eu tivesse. Esse foi um dos grandes arrependimentos citados pelas pessoas na agonia da morte. Eu gostaria de ter vivido uma vida mais fiel a mim mesmo e não uma vida segundo o que os outros esperavam de mim. E quantas vezes, não é, a gente faz isso? A gente acaba cedendo. E aqui eu não estou falando daquele ceder, porque isso é necessário, no sentido de você fazer pelo outro, no sentido de você ter empatia, no sentido de você amar, no sentido de você se sentir feliz cedendo em favor do outro. Isso precisa ser uma coisa da natureza humana. Jesus disse isso, que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando o indivíduo olha apenas para o seu umbigo e ele vai fazer qualquer coisa para ser feliz, e se precisar vai passar por cima dos outros, e vai viver uma vida egoísta para ser feliz, isso está errado, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando daquelas situações, e como existem essas situações, em que a pessoa deixa de ser ela, em que a pessoa perde a sua personalidade, deixa de ser quem ela é, para corresponder à expectativa dos outros. E há pessoas que fazem isso a vida inteira, pessoas que primeiro deixam de ser elas para serem o que os pais querem que elas sejam. Depois deixam de ser elas para serem o que, se for uma mulher, para serem o que o marido quer que ela seja. Aí depois vem os filhos, e aí no modelo equivocado de educação, de uma superproteção, elas deixam de ser elas para serem aquilo que os filhos esperam que elas sejam. E estas pessoas vão corresponder à expectativa de todo mundo, mas não vão ser fiéis a elas mesmas. E aí é que está o grande prejuízo. Aí é que está o grande problema de você atender a todo mundo e não ser fiel à sua consciência, ao que você quer, o que é que você deseja, o que é que você pretende da sua vida. Então, esse foi um dos grandes arrependimentos citados pelas pessoas na hora da morte. O segundo grande arrependimento: gostaria de não ter trabalhado tanto. Gostaria de não ter trabalhado tanto. Ora, o trabalho é uma necessidade humana. Está lá no Livro dos Espíritos que o trabalho é uma lei divina. Todos nós devemos trabalhar até o limite das nossas forças, profissionalmente e espiritualmente, para o nosso crescimento. Então, ninguém aqui está dizendo que não deveríamos trabalhar. As pessoas, quando citam esse arrependimento, elas estão se referindo àquilo que muitas vezes a gente faz. O trabalho, ele deixa de ser o meio para ser o objetivo final. A gente se transforma numa máquina de trabalhar e, no final das contas, a gente nem sabe por que está trabalhando tanto. Eu sou terapeuta, eu sou psicanalista,
E é impressionante o número de pessoas que eu atendo, que trabalham, e se elas parassem de trabalhar hoje, o dinheiro que já juntaram daria para 3 encarnações. Daria para os netos, para os filhos, para os netos, para os bisnetos, tataranetos, e ainda sobraria dinheiro. E aí a gente fica se perguntando, então, por que trabalhar tanto? Está fugindo de alguma coisa? Será que é apego? Muitas vezes é apego. Você... e isso é livre-arbítrio, né? Mas é impressionante como que, geralmente, quanto mais as pessoas têm, em termos financeiros, menos elas estão dispostas a doar, a sacrificar algo em favor de alguém. São raras as pessoas, como aconteceu conosco, da pessoa que tinha e que tem uma vida razoavelmente equilibrada financeiramente, não é rica, milionária, tem uma vida razoável sob o ponto de vista financeiro, não é? Tem alguns empreendimentos, trabalha, não é? Teve possibilidade de juntar alguma coisa na vida, ter o desprendimento de doar um valor alto para comprarmos um terreno, que foi a doação que nós recebemos para comprar o terreno, ou de algumas pessoas, e foram algumas realmente, que, vendo aí o nosso desejo de adquirirmos a casa que estava no meio, o centro, a casa e o terreno que a gente ganhou, e aquela casa no meio. E quando o dono da casa se predispôs a vendê-la, algumas pessoas sensibilizadas, desprendidas, como o primeiro que doou o dinheiro para comprar o terreno, também ali contribuíram com um valor cada um, e nós juntamos uma parte do valor para podermos adquirir a casa, fazer o negócio, e agora vamos pagar o restante. Quantas e quantas pessoas trabalham para quê? Para dar mais conforto a meus filhos, dizem algumas. Mas será que seus filhos não gostariam de ter mais a sua presença do que o conforto? Esse é o segundo grande arrependimento das pessoas, segundo a enfermeira Browning, né, a enfermeira australiana. Terceiro arrependimento: gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Quantas vezes, não é? Nós vamos perdendo contato com aquelas pessoas tão queridas da nossa vida, tão queridas. E se tem uma coisa que é um patrimônio nosso, que nós vamos carregar para a vida espiritual, é justamente as amizades que nós fazemos. Aquelas amizades verdadeiras, que muitas vezes se perdem ao longo do caminho. Quantas e quantas vezes ensaiamos uma visita a um amigo doente, ensaiamos uma visita a alguém que está hospitalizado e não a fazemos. E quando decidimos, aí é tarde, porque a pessoa já desencarnou, a pessoa já morreu, e nós perdemos aquela oportunidade. Quarto arrependimento, segundo a enfermeira: gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Realmente, isso faz muita falta. Muitas e muitas vezes, mas muitas mesmo, nós acabamos não tendo a coragem de dizer eu te amo, eu te perdoo, você é importante para mim, você contribui para a minha felicidade, eu não sei o que seria de mim se não fosse você. A gente tem ali muitas vezes uma barreira, né? Um medo de externar os sentimentos, um medo de dizer isto, mas aí quando vem a morte, quando a pessoa parte, e aí nós ficamos, havia ainda tanta coisa que eu queria lhe dizer, e por que é que não disse? E por que é que não disse? Pois é, agora a vida passou. Agora não dá mais. Né? Então, expressar sentimentos. Eis aí um grande arrependimento quando não fizeram das pessoas na agonia da morte. E, por último, gostaria de ter me permitido ser mais feliz. E quantas vezes nós não nos permitimos isto, né?
somos abandonados pela pessoa que nós amamos e, a partir daí, passamos a acreditar que não seremos mais amados e que não vale a pena mais amar ninguém. E passamos uma vida frustrados, sem sequer nos permitirmos uma tentativa de sermos felizes afetivamente. Às vezes, sofremos uma ingratidão e, por conta dessa ingratidão, escolhemos não fazer mais o bem para ninguém, porque passamos a acreditar que não vale a pena. E vamos ficando parados no meio do caminho, rígidos, inflexíveis, culpados, duros, amargos, e não vamos nos permitindo buscar a felicidade. Então, agora eu vou recapitular, para que vocês guardem bem e para que vocês reflitam se acaso algum desses comportamentos você mantém. E se o mantém, é bom você parar para pensar. Os 5 grandes arrependimentos da hora da morte. De não ter vivido uma vida fiel a mim mesmo, e sim à expectativa dos outros. De ter, melhor dizendo, trabalhado tanto. De não ter mantido contato com os meus amigos. De não ter tido coragem de expressar os meus sentimentos. E de não ter me permitido ser mais feliz. Daí, eu acho que é uma boa reflexão para a gente. É uma boa análise a respeito do que temos feito da nossa vida, das escolhas que temos feito para a nossa existência, tá certo? Bom, eu vou ler aqui um trecho do Evangelho para a gente passar aqui para a segunda parte, tá bom? Hoje, do capítulo 5, o item 24, vamos ler um trechinho desse item, intitulado A Infelicidade Real. Todos falam da infelicidade. Todos já a experimentaram e acreditam conhecer seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a infelicidade real não é o que os homens, isto é, os infelizes, supõem que seja. Eles a veem na miséria, na chaminé sem fogo, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que soma, nas lágrimas, no féretro que se acompanha com a fronte descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulho que se deseja vestir-se de púrpura e que apenas esconde sua nudez sob os farrapos da vaidade. Tudo isso, e ainda muitas outras coisas, chamam-se infelicidade na linguagem humana. Sim, é infelicidade para os que não veem além do presente, mas a verdadeira infelicidade está antes nas consequências de uma coisa que na coisa em si. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que tem consequências funestas, não é em verdade mais infeliz que aquele que a princípio causa uma viva contrariedade, mas acaba produzindo bem. Pois é, no último domingo, nós falávamos aqui, em um dos exemplos que dávamos, que às vezes a experiência dolorosa que nós vivemos é a nossa cura. Que essa percepção que nós temos sobre cura, ela muitas vezes está equivocada. Uma doença física, uma limitação física, uma limitação intelectual, uma situação financeira mais difícil, às vezes ali naquele ponto, você tem justamente a oportunidade de se redimir de atos equivocados do passado. E é nesse sentido que o Evangelho de hoje comenta sobre a infelicidade real. O que realmente é uma infelicidade?
O que realmente é a felicidade? E isso depende muito da nossa perspectiva, da nossa compreensão sobre o significado dessas duas coisas. Tá certo? Muito bem. Vamos, a partir de agora, então, intuídos, inspirados pela espiritualidade, passarmos aquele momento que antecede o final da nossa transmissão, onde nós vamos para uma prece mais profunda, onde nós vamos convidando os irmãos a se concentrarem um pouco mais, onde nós diminuímos a luz aqui, como já foi diminuída, para facilitar a nossa concentração, e nós vamos dizendo mais ou menos assim, que Jesus, no seu infinito amor, nos abençoe neste momento. Que possamos nos olhar por dentro e, sobretudo, compreendermos que se o ano é velho ou se o ano é novo, isso pouco importa na nossa economia espiritual, caso não tenhamos disposição, vontade de renovação dos hábitos, de renovação dos nossos padrões. Que muitas vezes é preciso mudanças profundas no nosso jeito de ser, que às vezes é preciso reconhecer, sem máscaras, sem camuflagens, o quanto erramos, o quanto nos comprometemos, para que a partir daí possamos retomar a nossa caminhada evolutiva. Muitas vezes é preciso coragem para atitudes mais nobres, esforço para abraçar uma causa, desejo e boa vontade para a autoiluminação, consciência da necessidade da espiritualização pessoal. E somente assim, algo de bom e algo de novo vai, de fato, acontecer em nossas vidas. Somente assim vamos ter uma perspectiva melhor de nós e da própria vida. A pergunta que temos que fazer é se estamos fazendo o que podemos para um mundo melhor. Porque se você estiver fazendo o que você pode, o que você deve para um mundo melhor, você está vencendo, você está ganhando na sua encarnação. Ainda que o mundo não esteja diferente, ainda que o mundo esteja cercado de sofrimentos, ainda que o cenário político, econômico nos desanime, mas quando estamos fazendo a nossa parte, estamos com a nossa consciência tranquila. Porque se ficarmos à margem do caminho, reclamando do quanto o mundo está difícil, do quanto a corrupção campeia em todos os cantos, o quanto a sociedade é má e desonesta, acabamos sendo contaminados e nada produzimos de bom. Desta forma, façamos a nossa parte. E nesse momento de tratamento, façamos a nossa parte. Busquemos a conexão com a espiritualidade. Busquemos a conexão com a energia da saúde. Pacifiquemos o nosso coração. Desaceleremos a nossa mente. Sintamos a vibração, as boas energias. E procuremos nos fortalecer através de uma vibração saudável na vivência dos nossos dias.
Pode ser que em 2024 nada se modifique na sua vida e até piore. Pode ser que em 2024 seja o seu grande ano de vitórias as mais variadas. Tudo vai depender das suas decisões, das suas posturas, das suas escolhas. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.